Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série sobre a depressão. E assim como eu fiz no último vídeo, quero pedir para vocês que curtam esse vídeo, nos ajudem a produzir outros vídeos cada vez melhores, com cada vez mais informações para vocês. E compartilhem para que outras pessoas tenham acesso a todas essas informações e queiram entender melhor como funciona o transtorno depressivo, qual é a melhor ajuda, qual é a melhor opção de tratamento, para que eles tenham acesso a tudo isso. No episódio de hoje vamos falar sobre um subtipo de depressão que está muito associado com a ansiedade, que é conhecido como a depressão ansiosa, ou depressão agitada, ou depressão com sintomas ansiosos proeminentes. Então, são três aí nomenclaturas que podemos conhecer esse subtipo de depressão. A ansiedade, que é um componente muito frequente e importante nos quadros depressivos. Muitas vezes aqui no consultório encontramos pessoas sim que se queixam da depressão, mas que sofrem também com esses sintomas da ansiedade, Mas pode ter os dois transtornos? Pode. Esse subtipo é a prova disso. Os dois manuais em que utilizamos para a realização de diagnósticos, ou seja, o DSM-5 e o CID-11, eles já sugerem que existe esse subtipo de depressão dentro de um grau de moderado a grave, onde teremos componentes como a ansiedade, a tensão, a inquietação psicomotora, que é conhecida exatamente como depressão ansiosa, depressão agitada ou depressão com sintomas ansiosos proeminentes, onde esses pacientes eles vão se queixar de uma angústia profunda, dessa ansiedade acentuada, que estarão ali associados aos sintomas depressivos, principalmente quando falamos da anedonia, que é essa ausência de prazer em todas ou quase todas as atividades que esse sujeito vem a praticar. A ideação suicida também está muito associada. Então, voltando para os sintomas ansiosos, a inquietação, o desespero, a qualidade do sono desse sujeito vai ser afetada também pela insônia. O humor pode se tornar mais irritado, ele pode ficar andando para o lado, para o outro ali, desesperado. Além disso, esse sujeito ele pode ter sérias dificuldades para se concentrar, principalmente por conta do excesso de preocupações que ele tem. Então, não é incomum, a gente não está muito preocupado, ter dificuldades para se concentrar. Uma outra questão que existe é que muitas vezes esse paciente que sofre desse subtipo, ele começa a achar que algo ruim pode acontecer com ele. Em alguns casos, ele tem certeza de que algo ruim vai acontecer. Muitas vezes não encontramos nem evidências de que algo ruim venha a acontecer, mas aquilo ali, aquele cenário apocalíptico de que alguma coisa ruim ali está prestes a acontecer com ele, existe. Além do mais, é um subtipo, um dos mais perigosos. Por quê? Neste caso, é por conta do suicídio. Se compararmos um quadro de depressão clássica, por exemplo, onde alguns sintomas, na verdade, que teremos a ideação suicida, mas na depressão clássica também vamos encontrar a fatigabilidade, perda de energia, que vai enfraquecer um pouquinho, não a ideação suicida, mas os atos. Esse sujeito ele não vai ter energia, ele não vai ter energia suficiente para poder cometer o suicídio, para passar ao ato. Enquanto que na depressão ansiosa, ele já tem esse pico de energia e pode acabar cometendo isso. Além do mais, é um subtipo de depressão muito complexo até mesmo de ser detectado, até porque ele é confundido por diversos médicos com o transtorno misto da bipolaridade, o transtorno misto bipolar, como é conhecido. Sobre o transtorno misto
de ansiedade e depressão, aí já estamos falando de um transtorno com sintomas leves, né? No entanto, eles vão ocorrer, né, durante todos os dias praticamente, por pelo menos 2 semanas, isso segundo a CID-11. A diferença que existe entre a CID-11 e o DSM-5 é que na CID-11 esses sintomas não podem ser, né, suficientemente graves, lembrando que ele é leve para os 2 sintomas, tá? Tanto da depressão como da ansiedade. Se em algum momento esses sintomas são suficientemente graves, né, ou numerosos, aí já desqualifica esse tipo de diagnóstico, onde vamos encontrar, né, onde pode se encontrar então, a partir do momento que foge dessa linha, o transtorno depressivo por si só, a distimia ou transtornos relacionados à ansiedade, como o transtorno de ansiedade generalizada, transtorno do pânico. Então, a gente percebe que a depressão não é algo tão simples assim, né? Já está aqui caminhando, conversando sobre a depressão, já há 9 episódios, né? Já estamos indo para o 10º, né? No próximo episódio vamos falar sobre a depressão unipolar e a depressão bipolar. Então tem muito mais assuntos. Então, para quem acha que a depressão é algo bem simples, não é bem assim, né? Sobre esse transtorno misto, da depressão e ansiedade, como eu falei, eles são sintomas leves. Isso quer dizer que não precisa buscar ajuda? Não, precisa procurar ajuda sim. Até porque isso pode evoluir para algo mais grave. Tá? Normalmente, o tratamento apenas com o psicólogo, né? Ele pode ajudar, ele pode dar conta. O problema é quando isso evolui para algo entre um grau moderado a grave, que aí a gente vai precisar do fármaco para atuar nesses transtornos, né? Muitos colegas, inclusive, são resistentes à ideia do fármaco, mas a gente precisa entender que tem uma pessoa ali lutando contra um transtorno, sofrendo, e que esse fármaco ele tem sim, né, um controle, né, uma prescrição controlada, que vai ajudar, vai dar um up nesse tratamento e nos ajudar inclusive na terapia. Tudo bem? Então, ficamos por aqui. Eu aguardo vocês no próximo vídeo e até lá!